Boa tarde a todos, são 14 horas. Vamos dar início à sessão ordinária número 31, 2022, na modalidade online. Presentes os conselheiros Paulo Roberto Petersen, Alexandre Alves Porce, Algir Lorenzon. Eu gostaria de novamente comunicar que o conselheiro presidente Sena não se encontra nessa sessão porque ele está em férias. Por esta razão, eu estou presidindo-a. O assunto de hoje é o assunto pauta única, deliberações. Deliberar sobre a minuta de trabalho, processo 717, 3900, 221. Diretor-geral encaminhou na tarde de ontem a versão final para os conselheiros que já tinham conhecimento da versão prévia antes da consulta pública interna, né? E então eu gostaria de saber se todos os conselheiros têm condições de deliberar a matéria no dia de hoje. Conselheiro Petersen? Em condições. Conselheiro Alexandre? Também em condições. Conselheiro Lorenzon? Perfeitas condições, presidente. Então, tá. Então, antes de nós deliberarmos, a presidente da Associação de Servidores da AGERGS, ela pediu para se manifestar, quer dizer algumas palavras para a gente. Então, por favor, doutora, a senhora está com a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde, conselheiros e colegas. Eu tenho uma sugestão, na verdade, bem específica, que constou na informação da Diretoria de Assuntos Jurídicos em relação ao artigo 10, que seria colocar, né, acrescentar um parágrafo único ali ao artigo 10, caso seja, né, o conselho esteja em concordância, acrescentando e esclarecendo na norma para que não fique dúvida, né, e que se suscite novamente uma manifestação jurídica, né, em retrabalho. Então, caso seja da aquiescência e do conselho, colocar que para o cômputo da presença dos servidores, esse cômputo vai considerar as unidades maiores, né? Ou seja, vai considerar o GA, né? No caso aqui que tem subunidades, considerar o gabinete administrativo, o gabinete da presidência. Essa foi uma possibilidade, uma interpretação mais ampla que o jurídico deu. É claro que uma restrita também é possível, né? Nós colocamos ali na informação. Mas a gente entendeu que, caso seja do entendimento do Conselho de considerar esta possibilidade, já seria bom constar na norma, né? Evitando o retrabalho, evitando nova manifestação da diretoria jurídica quando for aplicar a norma, que é agora em 1º de agosto, né? Eu não sei se eu, de repente, esclareci bem esta questão, né? A norma, o decreto, ele diz que tem que ter uma pessoa em cada unidade. Como nós temos algumas subunidades em alguns setores, teria necessariamente que ter um colega em cada subunidade também. Esta seria uma interpretação mais restrita. Se considerar no artigo 10, colocando um parágrafo de que para efeitos do cômputo desta pessoa que seria necessária, então, poderia ser nas unidades macro, né? Porque senão vai ter que ter mais pessoas, essa é a diferença, né? Uma interpretação mais restrita vai ter que ter mais pessoas presencialmente mais vezes, né? Porque tem setores que tem 2 ou 3 pessoas. E uma interpretação mais larga, ele abrange o todo, né? O gabinete do administrativo, embora a gente saiba que vai bem mais pessoas, né? Por exemplo, no gabinete administrativo, no gabinete da presidência, mas é só uma possibilidade, então, que a CEGERGS traz, e se for já do entendimento do conselho, seria bom que constasse,
né? Fico à disposição aí para qualquer dúvida. Obrigado, doutor. Obrigada, presidente. O diretor-geral pediu a palavra. O senhor poderia se manifestar, por favor? Muito obrigado, presidente. Não, é importante só para complementar e ajudar assim, com a contribuição da doutora Luciana. Na verdade, assim, a informação, como consta no texto da informação da Diretoria de Assuntos Jurídicos, eu não encontrei a sugestão do acréscimo desse parágrafo. Entretanto, cumpre, né, frisar aqui, que inclusive eu cito e transcrevo no meu encaminhamento, que é feita uma ressalva, né, e destaco isso como algo, considerei ali um importante esclarecimento, pois essa ressalva da diretoria, da informação da Diretoria de Assuntos Jurídicos já deixa clara a questão da nossa autonomia administrativa e da nossa interpretação da questão das unidades e subunidades. E, como consta literalmente na informação da DJ, a qual eu não ousei contestar, uma vez que ela veio... O tema é tão complexo que a informação veio assinada pelos 7 advogados em exercício ali na diretoria. Então, eu acho que está suficientemente robusta. E ela é muito clara quando diz que, me permito localizar aqui, logo o artigo 10 da deliberação deverá, por coerência, na hipótese de adoção dessa linha pelo Conselho Superior, apresentar a redação do artigo 2º do decreto, que é o que foi transcrito. Então, eu só me permiti, ou usei, né, uma liberdade aí gramatical de incluir um verbo núcleo aí de dizer deve-se observar. O resto é a transcrição integral do artigo do decreto, que é a obrigatoriedade de presença física de pelo menos um servidor em cada órgão ou unidade durante todos os dias e horários do respectivo expediente. E entendo que a informação da DJ, que vai ficar permanentemente disponível nesse processo, já é bastante elucidativa nessa questão da nossa autonomia da interpretação de órgão ou unidade dentro da casa. Até porque a gente... E nada impede, senhores conselheiros, que eventualmente essa norma venha a ser aprimorada na sequência, em seguida. Essa discussão agora de nós escolhermos o termo adequado, e uma vez que foi detalhadamente abordada essa questão, o que é órgão, o que é entidade, instituição, subunidade, dentro da informação, no meu entender, no meu modesto entender, eu acho que essa sugestão da informação DJ de manter só o que está previsto ali no texto do decreto, ele é suficientemente amplo à luz da ressalva feita dentro da informação da Diretoria de Assuntos Jurídicos para manter a situação dentro do que a gente pretende. E, posteriormente, quando tiver muito claro o que é unidade, o que é subunidade, entendermos melhor os problemas, porque nós tivemos aqui, e acho que isso é importante mantermos presente, assim, é a imposição do prazo. Então, eu procuro ter muita cautela, uma vez que no dia 1º de agosto precisa estar em vigor o nosso regramento. Então, minha sugestão, acatando obviamente, né, a pertinência do que a doutora Luciana está trazendo, sem dúvida nenhuma, mas eu fiquei restrito ao que a Diretoria de Assuntos Jurídicos me permitiu naquela avaliação, na sua informação, de que é manter o texto do artigo 2º lá do decreto. Então, esse é o esclarecimento que eu tinha para fazer. Agora, obviamente, a consideração de vossas senhorias. Muito obrigado. Os conselheiros... Presidente, desculpe, só uma última, só um esclarecimento, eu acho que é importante. Aqui consta, tá, na informação, também, né, além do que o diretor-geral já comentou, consta o seguinte, né, só para deixar bem claro para os senhores o que a diretoria jurídica disse, né, né, tem por objetivo, né, que a norma, né, eu sigo ali, tem por objetivo atender às peculiaridades da GERGS, estrutura organizacional. É possível considerar para o cômputo do quantitativo mínimo de servidores os órgãos ou unidades organizacionais da agência, gabinetes, diretorias e gerência, e a ouvidoria também, né, aqui talvez houve um lapso, sem as suas subunidades, né, nós sublinhamos ali, sem as suas subunidades. A gente talvez não tenha dito, só um pouquinho que eu acho que eu toquei
A gente talvez não tenha dito expressamente, aqui poderia ter dito, colocado um artigo, né? Mas nós deixamos claro que esse é o nosso entendimento ali, ó, entendimento que é o mais adequado para esta diretoria. Então, só para deixar bem claro que realmente o diretor está certo, mas também tem esse destaque, inclusive com sublinhado, de que, né? Mas era só esse esclarecimento que eu queria Tá bom. Muito obrigado, apresentar. Muito doutor. obrigada. Conselheiro Alexandre, por favor. Vou tirar a mãozinha. Tudo bem? Boa tarde novamente, pessoal. Eu queria tirar algumas dúvidas. Acho que tem aí uma questão relacionada ao entendimento e definição de o que é unidade e subunidades, né? E só para entender um pouco melhor, né, em quais desses níveis, eu estava olhando aqui há pouco a estrutura organizacional da agência, né, onde que a gente tem propriamente essas situações de uma pessoa onde se enxerga, né, a possibilidade talvez dessa questão de ter uma presença e estar ali impactando diretamente essas áreas, né? Assim, minha leitura e o meu entendimento a priori, né, quando a gente vê ali a determinação no decreto, né, o órgão, no meu entendimento, abrange a agência como um todo, né, e eu acho que as unidades estão no primeiro nível, né, da estrutura organizacional, onde pega as diretorias, o gabinete, né, e você tem daí um conjunto dentro, né, pelo menos a minha interpretação vai nessa linha, mas eu queria só entender melhor essas áreas específicas, né, onde a gente teria essa situação eventual de uma pessoa. O senhor responde para nós, diretor geral? Perfeitamente, presidente. Então, conselheiro Porce, vamos primeiro esclarecer assim dois níveis aí de normativa sobre que conduziram a essa alteração. A primeira é o decreto, que sem dúvida nenhuma ele é impositivo e nós temos que nos adequar ao que está previsto no decreto. E o decreto ele simplesmente cita aquela questão como foi transcrita, né, uma pessoa por órgão ou unidade. Depois, como orientação, vem a instrução normativa da SPGG, e que ela, como foi bem colocado na informação da Diretoria de Assuntos Jurídicos, ela não é impositiva para nós naquele grau de detalhamento. Na instrução da SPGG, eles descem a nível de detalhe de considerar que unidade é a unidade mínima conforme registro no sistema informatizado RHE do Estado. E daí isso, dentro da AGERGS, representa assim ser cada gabinete é uma unidade, a diretoria geral é uma unidade, a diretoria de qualidade, a diretoria de cada uma delas é uma unidade, os núcleos, núcleo de informática, cada um deles é uma unidade. O que traria assim como consequência para nós termos algumas unidades que têm 2 servidores, né, tendo a obrigatoriedade permanentemente ter né, com presença física na agência. O que a diretoria jurídica, na sua informação, nos traz, e hoje de manhã eu tive a oportunidade de conversar novamente com a diretora de assuntos jurídicos em exercício, a doutora Ciane, e a gente esclareceu bem, é já deixar clara a interpretação que dentro da nossa autonomia administrativa, a gente pode ter essa interpretação mais abrangente do que seja. E por isso mesmo a sugestão de deixar aquele órgão ou unidade, porque até a interpretação do que é órgão, e a diretoria jurídica esclareceu bem isso na informação, a GERGS é uma entidade, e eles explicam que órgão são as instituições sem representatividade jurídica ou sem personalidade jurídica própria, como uma secretaria, por exemplo. E nós devemos lembrar também sempre que esse decreto ele foi feito pensando em secretarias com milhares de servidores, como uma Secretaria da Educação, uma Secretaria de Segurança e outros órgãos muito maiores do que a AGERGS, e por isso eles descem algum nível de detalhe que não se aplica ao nosso caso. Então, o que fica em aberto, a interpretação já definitivamente expressa na informação da Diretoria de Assuntos Jurídicos, é que nós temos essa liberdade para incluir as subunidades, né? Por isso que, como esse termo ele não está nem previsto, é mais um motivo para talvez a gente não incluí-lo agora, porque essa questão da subunidade seria o quê? Dentro do GA, o GA é o caso mais clássico dentro da casa. O gabinete administrativo, dentro do gabinete administrativo, tem o núcleo de informática, o núcleo financeiro e o núcleo de administração e recursos humanos.
Então, se fossem considerados de forma independente, cada um deles deveria ter alguma pessoa lá. Além do próprio GA, que fora desses 3 núcleos, até onde eu me lembro, não tem ninguém, porque é a própria chefe do gabinete, e em seguida todos os outros servidores do gabinete estão lotados em algum desses núcleos, né? Então, nós precisamos depois evoluir para identificar em outros pontos. O gabinete da presidência é outro exemplo que merece uma atenção, porque é um grupo de pessoas muito pequeno, mas junto com o gabinete da presidência nós temos a assessoria de comunicação social e nós temos a assessoria do conselho e a secretaria executiva. Então, formam núcleos maiores. Essa é a questão, então, não sei se eu consegui esclarecer, conselheiro Porce, né? Unidade, órgão, subunidade, quem que prevê entrar no detalhe, que é a instrução normativa, que não é vinculativa para nós, é meramente orientação, e o decreto nos deixa com essa interpretação mais abrangente. Para mim está claro, e só para fechar 100%, né, o entendimento, então, aí por parte da direção geral, também a partir dessa consulta ali com a diretoria jurídica, de que essa redação está mais genérica nos termos ali do decreto, né, e dado a informação que está posta pela diretoria jurídica, né, preserva, então, essa autonomia de avaliação mesmo por parte da direção superior da agência, como que ela está entendendo, né, a definição dessas unidades internas para a qual vai vigorar, né? Me parece que esse tem um alinhamento, acho que é consistente no entendimento, acho que de todos. A questão é mais se colocaria explicitamente ali esse parágrafo ou não, né? Para mim já tá esclarecido. Conselheiros, algum tem ainda alguma dúvida que necessita ser esclarecida? Conselheiro Petersen? Nenhuma. Conselheiro Algir? Também Não. Conselheiro Alexandre também não, né? Não. Então, estamos em condições de votar. Então vamos votar. Foi apresentada a minuta que foi encaminhada para os senhores, né? E há a sugestão da presidente da associação de fazer uma inclusão do parágrafo único do artigo 10, né, com os esclarecimentos que ela prestou. Então, eu vou pedir para cada um dos conselheiros se vota na proposta apresentada pela direção-geral ou na proposta com a sugestão do acréscimo da CEGERGS. Conselheiro Petersen? Eu voto pela proposta que foi apresentada pela diretoria-geral. Conselheiro Alexandre? Eu acompanho também e voto nessa proposta, entendendo que está abrangendo já também ali o aspecto levantado pela a associação, né? E acompanho, então, essa proposição da diretoria-geral. Conselheiro Lorenzon? Da mesma forma, presidente. Então tá. Eu também acompanho a proposta que foi apresentada pela direção-geral. Então, foi aprovada por unanimidade a proposta que está no processo. Então, assuntos gerais. Eu não tenho. Não. Conselheiro Petersen? Não. Conselheiro Lorenzon? Também não, presidente. Então, muito obrigado pela presença. Então, damos por encerrada a sessão de hoje.